Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema super importante que vai cair no concurso de vocês, né? O concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas antes a gente vai conversar, eu vou dar alguns recados e aí a gente vai direto ao assunto, que, diga-se de passagem, é um assunto denso, é uma referência gigantesca, mas que eu vou tentar trazer um pouco dos pontos principais dessa referência para a gente poder, né, conseguir evoluir aí dentro do concurso de Belo Horizonte. Deixa eu me apresentar, né? Já comecei falando sem falar o meu nome para vocês. Meu nome é Suelen, eu sou professora daqui do curso Ideal, professora da área de saúde pública e também da área de nutrição, né? Também estou no curso de nutrição também. Bom, por que eu estou aqui? Né? Será que tem alguma coisa que justifique a minha estada aqui com vocês nessa tarde? Mas para quem não sabe, para quem não me conhece, minha formação, eu sou nutricionista, né, me formei na UFMG em 2008, e de lá para cá eu ainda fico sempre ligada à UFMG de alguma forma, porque, né, fiz meu mestrado lá, hoje faço meu doutorado lá e participo do grupo de pesquisa também, Intervenções Nutricionais da UFMG. Sou servidora, futura colega de vocês de trabalho na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Passei no concurso de 2011 em primeiro lugar, né, fui aprovada em primeiro lugar, tive essa graça de passar em primeiro lugar no concurso de 2011 de Belo Horizonte. Foi o primeiro que teve, depois que eu estava formada, e não consegui só aprovação lá, consegui aprovação em Belo Horizonte, em Contagem e em Betim. Betim eu não cheguei a trabalhar, né, fui convocada, mas não quis tomar posse por questões de distância, mas Contagem em Belo Horizonte eu assumi, mas hoje estou só em Belo Horizonte, aguardando vocês para serem meus colegas de trabalho, tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha história, e além disso, eu sempre coloco na minha apresentação que eu sou mãe de 2 filhos, né, porque eu tenho que colocar, porque às vezes a gente acha que passar em concurso é impossível, que a rotina não tem jeito, que a gente não consegue estudar, mas acreditem, para as mães que estão aí me assistindo, para tudo a gente dá um jeito, né, não? Tem que dar certo. Eu coloquei lá no início o meu Instagram, é a forma que vocês vão ter de acesso a mim mais fácil. Meu Instagram é Preta Sul Campos. Então, vocês podem me mandar mensagem no direct, professora, eu queria tirar uma dúvida, queria fazer alguma pergunta sobre alguma matéria específica. E estou aqui também à disposição para, né, contribuir com vocês enquanto professora da instituição. Tá bom? Bom, até coloquei a foto ali dos meus pequenininhos e coloquei essa frase, né? Insista, persista e não desista. De vez em quando eu recebo mensagem de uns alunos falando, professora, eu estou desanimado, professora, eu não estou conseguindo estudar, não consigo concentrar. Mas concurso público é isso, né, gente? Insistência. Né? Eu tenho que sentar, eu leio uma vez, eu leio outra vez. Hoje mesmo uma aluna me mandou mensagem e falou, professora, quando eu vi a primeira vez essa matéria, eu não entendi bolhufas. Mas agora dá até orgulho, porque quando eu vejo, já consigo compreender alguma coisa. Aprendizado é por aproximação. Né? Então, você vai lá, lê uma vez, não entende nada. A segunda vez, algumas palavras já parecem, né, mais íntimas. Da terceira vez, você já compreende frases. E a gente espera que até o fim de tudo, você consiga compreender, de fato, a matéria como um todo. Tá? Então, é insistir, persistir e não desistir, né? Apesar de todos os desafios que estamos vivendo esse ano, né, e o ano passado, mais do que nunca. Também outra coisa que os alunos sempre falam comigo, professora, dá umas dicas. Eu até fiz umas postagens lá no Instagram sobre dicas de preparação para concurso, mas eu separei 3 aqui para esse momento, para a gente não perder tempo. Eu sempre falo o seguinte, gente, concurso é organização. Né? Então, se organize para estudar. Faça um cronograma de estudo, organize o seu tempo, pega a data limite lá da prova, a prova vai ser dia tal de julho. Então, até lá, você precisa separar tempo para estudar as matérias, tempo para fazer as questões, tempo para produzir os seus resumos e tempo antes da prova para rever os seus resumos, tirar as possíveis dúvidas e treinar mais questões. Então, se organize para estudar. Tá? Concurso não é impossível, não é algo tão difícil assim quanto parece. Ah, mas a concorrência é grande. Sim, cada vez será maior, que a gente terá menos concursos públicos, né, infelizmente, mas a questão não é o número de pessoas que concorrem com você. A questão é o quanto que você se prepara para concorrer com você mesmo. Né? Parece meio clichê isso, mas é verdade, porque pode ter 100 concorrentes, mas de 100 concorrentes, você vai ter ali no máximo uns 10 que se prepararam tanto para a parte de saúde pública quanto para a parte específica. Então, se organize para conseguir ler, né, a maior parte, se não toda, a matéria ali referenciada pelo concurso.
Segunda dica, resolva questões. Resolva questões. As questões elas vão te direcionar, elas vão te mostrar se você está compreendendo de fato a matéria que você viu no cursinho, ou que você assistiu em alguma aula, ou que você leu. Elas vão te mostrar que caminho que você tem que seguir, quais são os pontos que você tem que, né, fixar mais, porque às vezes uma lei, né, tipo aquela portaria 4 de consolidação, pelo amor de Deus, é gigantesca, mas, poxa, o que eu tenho que saber daquilo ali? Quando eu pego questões sobre a portaria 4, o que cai de fato a portaria 4 nas questões? Então, ela consegue te direcionar, né? E, por fim, as questões elas te ajudam a revisar a matéria, porque cada alternativa da questão significa um ponto da matéria que você precisa saber. Estando certas ou erradas as alternativas, você precisa, sim, pensar, não, peraí, eu saberia justificar porque está certo, eu saberia justificar porque está errado. Então, treinar questões é essencial. E fora que eu sempre falo com os meus alunos que o pessoal não tem muita criatividade para fazer questão, né, gente? Isso aí você já vê quando pega uns cadernos de questões. É tudo muito parecido. Então, quanto mais questões você fizer, certamente, né, boa parte delas vai se repetir na sua prova. Às vezes muda um pouco o enunciado, às vezes muda um pouco as alternativas, mas geralmente repete. Então, se você está bem treinado nas questões, a chance de você ir bem na sua prova é muito grande, tá? E, por fim, o que eu gostaria de falar com vocês é manter o equilíbrio e a saúde, né? É importante para concurso. Às vezes eu vejo uns alunos tensos, estressados, o pessoal fica pirando na hora da aula, né? Não pode respirar e fica ali tenso com o cronograma, e às vezes não consegue seguir o seu próprio cronograma e já entra em desespero. Leveza, né, gente? Leveza de espírito. O cronograma é só para guiar a gente. Não quer dizer que a gente é escravo do cronograma, que a gente tem que seguir ele à risca. Na verdade, ele é um guia, e que a gente tem que seguir o máximo possível. Mas a vida é feita de ajustes, de adaptações, de adequações, e cuidar da saúde mental, agora mais do que nunca, e da saúde física, faz toda a diferença no seu concurso, né? Eu sempre conto para meus alunos também que eu já tive colegas que prestaram concursos junto a mim, colegas muito capazes, aliás, né, que dominavam, às vezes, o conteúdo até mais do que eu, principalmente conteúdo de específica, mas que não sequer ficaram nem nas vagas, né, do concurso. Por quê? Porque estavam estressados, porque estavam cansados, porque estavam demasiadamente, né, atormentados com o concurso. Então, buscar também momentos de equilíbrio é importante. Certo? Então, são 3 dicas, parece bobeira, mas são dicas essenciais para a gente colocar em prática. Ok? Antes de começar as aulas, vocês já devem ter visto, para quem me segue, já viu lá no meu Instagram, para quem não me segue, eu fiz a inscrição do concurso aqui. Nós estamos hoje fazendo esses aulões gratuitos e também, né, em parceria com o Coletivo Belas, fazendo um projeto, uma ação que a gente deu o nome de Ação Cuidando Delas. A Ação Cuidando Delas é uma parceria entre, né, eu, Suelen, né, o meu Instagram, @pretasucampos, junto com o Coletivo Belas, que é um coletivo que, né, teve início no início da pandemia, com o objetivo de arrecadar doações para distribuir kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tentou unir o útil ao agradável, né? No momento do caos e desespero, a gente tem que tentar ser um pouco de refrigério, um pouco de tranquilidade para as pessoas, e foi por isso que surgiu essa ação. Talvez você esteja aqui mais interessado, né, no conteúdo, eu quero ver, quero tentar pegar alguma parte da matéria, mas eu acho importante também, porque o que a gente joga para o universo volta para a gente, o que a gente contribui, certamente, de alguma forma, né, a gente colhe lá na frente. Eu queria muito convidar vocês a fazerem as doações. Aqui na minha aula tem o QR Code, lá no site do Grupo Ideal tem o QR Code também, no meu Instagram tem lá na minha bio o link. Por favor, a gente gostaria muito de finalizar esses aulões que estão acontecendo hoje e amanhã, com um volume bacana de doações para a gente poder ajudar essas mulheres, né? A gente pensa que é besteira, mas conversando e lendo alguns materiais sobre o assunto, a gente vê mulheres que não têm assim, acesso a absorvente, né? Que meninas, adolescentes que deixam de ir na aula porque não têm um absorvente no seu período de ciclo menstrual, ou usam coisas assim absurdas, tipo papel de jornal, tipo miolo de pão, coisas inacreditáveis, e eu acho que se a gente pode fazer um pouco, seja R$1, R$2, não importa o valor, né, a gente já consegue fazer diferença. Então, fica o convite, gostaria muito de contar com vocês para isso, e da minha parte, além de organizar a ação junto com o Ideal, junto com o Coletivo Belas, eu vou tentar, né, fazer uma aula agradável e assertiva para vocês agora, certo? Então, não deixem de doar, se já doou, obrigada, se não, na hora do intervalo, tente fazer essas doações, né, e fica o meu agradecimento, ok?
Então, vamos falar... Ah, e outra coisa. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre as bolsas que estão sendo sorteadas. Então, ao final de cada aulão, está sendo sorteada uma bolsa integral no Grupo Ideal. Bolsa de qual curso, professora? Vocês que vão escolher, né? Ah, eu quero de saúde pública, eu quero de minha área específica. Então, está tendo sorteio. Como participar do sorteio? Você vai entrar lá no Instagram do @Grupo Ideal, vai curtir lá, né, a foto, vai comentar 3 amigos lá, que vocês já sabem que não pode ser empresa, não pode ser artista, né? Marcar 3 amigos lá e fazer o seu comentário. E ao final de cada aula, inclusive no final da minha agora, vai ter um sorteio de uma bolsa. Quem sabe você não vai ser o felizardo nos sorteios. Ok? Tudo certo? Falou demais, se a professora não começa a aula, vamos começar agora a aula, né? Mas eu vou repetir depois, daqui a pouco, sobre a ação. Estou brincando. Vamos lá, gente. Então, aqui no Grupo Ideal, eu tenho sido responsável por ministrar a disciplina sobre o Plano Municipal de Saúde. Olha só que desafio, né? Ficaram comigo disciplinas né, matérias, conteúdos que não existem muitas questões por aí, né? Então, assim, a gente está falando do Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte, de 2018 a 2021, né? Quer dizer, a gente está falando de um plano que está em vigência e que, obviamente, não existem questões, né, de outros concursos sobre esse plano. Até porque o último concurso da saúde de Belo Horizonte, que foi maior, que foi o que eu fiz, foi em 2011. Depois teve um menor, né, acho que para dentista, algumas categorias específicas, mas que também não houve questões sobre o plano municipal. E agora ele é referência de vocês. Então, eu dei uma varredura lá no plano e vou tentar trazer um pouco do que a gente tem que observar sobre ele, tá? Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas, vou responder para vocês, assim que eu for passando cada parte da aula, certinho? Deixa eu só ver se tem alguma aqui antes de eu começar de fato. Deixa eu ver aqui, tá? Só estou olhando se tem alguma pergunta que eu preciso responder. Bom, então tá. Então vamos começar, né não? Eu tentei trazer algumas coisas aqui diferentes, é porque eu sei que tem alunos aqui que já me acompanham. Inclusive, um dos para-casos que eu dei para os meninos, gente, façam uma tabela dos eixos das ações. Hoje eu resolvi já trazer essa tabela já, porque hoje eu estou boazinha. Então, vamos lá, então. Olha só, gente, o Plano Municipal de Saúde, ele tem 111 páginas, né? Então, é um documento grande, e é um documento que, principalmente para quem não está na rede, ou não conhece a estrutura do município de Belo Horizonte, da organização da saúde, ele dá um nó na cabeça, porque ele traz muita informação. Ele traz informação sobre todos os seus serviços, sobre número de unidades, sobre número de atendimentos. A gente vai lendo e vai ficando um pouco assim, ansioso de ver esse tanto de informação, e ainda sem ter questões anteriores de concurso, para a gente saber o que, de fato, esse pessoal vai cobrar na prova. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, ele tem 111 páginas, ele é dividido em 6 capítulos, tá? E aí, o que eu acho que é essencial saber? Professor, eu li o plano, estou louca, é muita coisa, o que eu preciso saber? Eu acho que essencial, é preciso saber tudo, né, gente? Mas sempre tem aquilo que me chama mais atenção, que se eu fosse fazer as questões desse concurso, certamente eu iria sobre essa parte, que são os eixos de programação, tá? Do Plano Municipal de Saúde, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre esse plano, ok? Mas então vamos lá. Olha só. Plano, de onde que vem, então? O que é um plano municipal de saúde? Eu costumo brincar que é aquilo que a gente faz no início do ano, na virada do ano, que a gente sempre vai lá e olha e faz um planejamento, né? Quais são as metas, quais são aquelas metas de virada de ano para o futuro. Então, é tipo isso. Só que ele dura, né? Ele é escrito para 4 anos aí de vigência e ele tem tudo a ver com o que vocês já viram. Outra dica, né, gente? Vai tentando associar as matérias umas às outras para a gente poder ter um conteúdo mais consistente e não precisar ficar decorando, mas a gente conseguir entender, de fato, a matéria. Quando vocês foram lá na 8142, quando vocês viram 8142, ou já estudaram 8142, que é a lei que vai falar sobre financiamento do SUS e também sobre participação social, ela deixa muito claro lá que
o SUS, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente vai contar com instâncias colegiadas, com instâncias que vão participar da formulação de políticas, que vão participar, então, desde a avaliação da situação de saúde, né, da avaliação do serviço de saúde, eles vão participar da proposição de diretrizes para organizar esse serviço, e ela vai participar, né, nessa forma, que é a Conferência de Saúde. As conferências de saúde acontecem de 4 em 4 anos, não é isso que vocês aprenderam lá? E essas conferências servem para isso, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para que a gente possa formular a política de saúde do município. Outra instância colegiada lá do 8142 que fala para a gente é os conselhos de saúde, né? O Conselho de Saúde também é uma instância colegiada, mais de caráter deliberativo. Ele vai ter a responsabilidade de quê? De atuar na formulação, então, dessas estratégias, de controlar a sua execução, né? De fiscalizar a execução dessa política, inclusive em relação ao financeiro. Não é isso que vocês aprenderam no 8142? Por que você está falando isso, professora? O que isso tem a ver com o Plano Municipal de Saúde? Tem tudo a ver. Porque o Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ele vem da conferência, né, que teve, a 16ª Conferência de Saúde, que ocorreu, então, no ano anterior à sua formação. Essa Conferência de Saúde que aconteceu, ela avaliou a situação do município, ela propôs, como a própria lei diz, né, diretrizes para formular, e o Conselho de Saúde, por sua vez, organizou tudo isso e entregou para o município de Belo Horizonte para que, então, o plano de saúde pudesse ser construído. Então, o plano de saúde ele não surge do nada, né? Não é uma mente iluminada que senta ali e fala, deixa eu desenhar como Belo Horizonte tem que funcionar. Não. Ele vem desse processo de participação social, desse processo colegiado, onde a gente vai ter representantes de todos, né, dos setores, a gente vai ter representantes dos trabalhadores, dos gestores e, paritariamente, também representantes da população. E isso faz com que, então, a organização da política de saúde seja participativa e seja mais adequada às necessidades da população. Certo? Daí que surge o plano. Inclusive, também, na 8142, como eu coloquei nos slides, ela fala que, para receber financiamento, para poder receber os recursos federais, os municípios, né, os estados, enfim, as esferas aí, elas têm que ter o plano de saúde. Então, não é uma opção construir ou não, não é uma opção planejar ou não, mas é um requisito, junto com os demais requisitos da 8142, para que os municípios consigam receber, então, eu estou falando de município, que é o que a gente está falando aqui do nosso concurso, consigam receber os recursos, então. Então, é uma necessidade, certo? Bom, como eu disse para vocês, o Plano Municipal de Saúde é dividido em 6 capítulos, e a gente vai falar um pouco, bem pouco, de cada capítulo agora, e tentar ver um pouco como que essas questões podem cair, certo? Bom, Plano Municipal de Saúde, gente, é um conteúdo denso, é um conteúdo grande, né? Quem é meu aluno que sabe que eu demorei aí umas 4h30 só para gravar o conteúdo. No curso de exercício eu precisei de 2 aulas só para discutir. Então, aqui a gente vai falar um pouco no geral, mas vocês podem colocando dúvidas e aí, daí a pouco, a cada capítulo, eu vou, né, conversando com vocês, certo? Bom, então, como eu falei para vocês, o que é um Plano Municipal de Saúde? Ele é um documento que vai expressar, então, as intenções do município, as intenções da gestão do município para construir as políticas de saúde. Baseado em quê? Baseado no diagnóstico de saúde e as necessidades da sua população. Então, o plano de saúde de Belo Horizonte tem que ser totalmente diferente do plano de saúde de Contagem, por exemplo, porque são populações diferentes, organizações diferentes, epidemiologicamente falando, e que precisam, então, de serviços e organizações diferenciadas. Qual que é o objetivo disso? A gente tentar propor políticas que se adequem à nossa população, a fim de que o serviço ofertado seja um serviço de qualidade e a fim de que o serviço ofertado reduza as iniquidades do sistema, né? As inequidades do sistema. Quer dizer, a gente sabe que é o princípio da equidade, né? Que é dar de acordo com a sua necessidade, dar mais para quem precisa mais, ajustar a oferta de serviços à realidade da população. E é isso que o plano de saúde se propõe. Por isso, ele faz uma avaliação geral da situação e é um dos principais instrumentos de gestão e de planejamento do SUS. Tá? Então, isso é o plano de saúde que vocês estão aqui assistindo comigo agora. Prazer, né? Do plano de saúde. Bom, o capítulo 1 do Plano de Saúde, do Plano Municipal de Saúde, ele é um capítulo que vai falar sobre a caracterização do município de Belo Horizonte. Então, ele vem trazendo vários dados, apresentando Belo Horizonte para a gente. Ele fala de população, ele fala de distribuição de sexo, ele fala de questões demográficas, como, né, idade, natalidade, fecundidade, enfim. Ele vai falando sobre várias distribuições, ele fala sobre o índice de desenvolvimento, né, humano de BH,
ele fala sobre o índice de vulnerabilidade à saúde de BH, ele fala várias coisas, ele apresenta o município para a gente, porque o objetivo é quando chegar lá no último capítulo, que é o capítulo 6, onde há a apresentação das metas a serem seguidas, você já tenha justificado tudo isso ao longo do documento. Então, o capítulo 1 é um capítulo de apresentação, tá bom? Bom, o que fala lá no capítulo 1? Só tomar uma água aqui, gente, espera aí. O capítulo 1 vai falar o seguinte, então, que Belo Horizonte tem uma população de mais ou menos 2.375.000 pessoas, tá? Que é a população do município, sendo que a sua maior parte é formada por mulheres. Então, 53% dessa população é do sexo feminino. Professora, começou os números, tem que decorar? Não acho que você tem que decorar o número certinho, mas você tem que saber isso, né? Que é uma média de 2,5 milhões de pessoas, com predominância do sexo feminino. Você tem que saber do que município você vai trabalhar. Afinal, né, você vai ser o futuro servidor desse município. E aí depois ele vem falando como que Belo Horizonte se organiza geograficamente. Que para poder se organizar em termos, né, de organização da política de saúde, de distribuição de serviços, Belo Horizonte ela é subdividida em 9 distritos sanitários. Então, o plano vem trazendo isso para a gente. Quem mora aqui já sabe, né, mais ou menos quais são esses distritos, mas os distritos que Belo Horizonte é organizada são 9. Então, Barreiro é um distrito, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Oeste, Pampulha, Venda Nova e o Distrito Norte, tá? Então, tem até um mapinha aqui, ó, mostrando a organização desses distritos de Belo Horizonte, que são as regiões administrativas. Então, nessas regiões, Belo Horizonte, inclusive, vai organizar as outras políticas de educação e de outras coisas também, mas a gente está falando de saúde, então, onde vão ter os distritos sanitários que vão organizar ali os serviços ao longo daquele distrito ali. Cada distrito tem uma característica diferente, então, o plano também vem falando disso, que tem o Distrito Oeste, por exemplo, é o de maior população, tem distritos que têm, né, uma situação de vulnerabilidade maior, outros menores, e isso faz toda a diferença. Por quê? Essa organização em distritos, o que o plano traz para a gente, é que é um elemento fundamental na territorialização. Quando a gente estuda SUS, e estuda, né, 8080, e estuda todas as legislações, territorialização é a palavra que sempre aparece, não é isso? Por quê? Porque a gente quer um planejamento que começa o quê? Daqui de baixo. Um planejamento que seja mais próximo da população, mais próximo do território, e ainda que a gente tivesse um planejamento para o município de Belo Horizonte, né, seria muito distinto, porque se eu for na região do Mangabeiras, é muito diferente, por exemplo, se eu vou na região do Vila Pinho. São necessidades diferentes de saúde, e por isso a organização em distritos facilita esse processo, tá bom? Então, grave isso daí. Belo Horizonte é dividido em 9 distritos sanitários, e essa organização, ela facilita o planejamento das políticas de saúde de maneira equânime, né, de maneira considerando a questão da equidade e das vulnerabilidades sociais, ok? Bom, falando em vulnerabilidade, Belo Horizonte tem um índice que também, se eu fosse fazer questão do plano, eu colocaria uma questão sobre o índice de vulnerabilidade à saúde de Belo Horizonte, né? A sigla IVS, Índice de Vulnerabilidade à Saúde, tá? Não é índice de vulnerabilidade social, não é índice de vulnerabilidade a nada, é à saúde. E esse índice, ele é um indicador que o Belo Horizonte utiliza, tá? Para poder ver qual que é a classificação de vulnerabilidade daquelas pessoas, né? O quanto elas estão mais dispostas, mais sujeitas a adoecer e a ter problemas de saúde em relação às demais. Então, é um índice que é composto por 6 indicadores. São indicadores que consideram questões socioeconômicas, mas que também consideram questões de saneamento básico. E a partir desses indicadores, né, existe uma pontuação aí de 0 a 1, e eles, então, as regiões, então, classifica regiões e não pessoas, são classificadas em, né, baixo índice de vulnerabilidade, médio índice de vulnerabilidade, elevado índice de vulnerabilidade ou muito elevado índice de vulnerabilidade. Então, são 4 possibilidades aí de classificação, que, né, quem está com baixa vulnerabilidade quer dizer que tem uma condição melhor relacionada
à condição socioeconômica e à condição de saneamento básico. Me dá um exemplo de local de Belo Horizonte que a gente vai ter isso. Se eu pegar ali, então, por exemplo, eu falei que eu acabei de citar a região do Mangabeiras, ou se eu pegar a região ali da Orla da Pampulha, né? Ali, certamente, a classificação é de baixa vulnerabilidade à saúde, porque é um local onde eu vou ter uma melhor condição socioeconômica e uma melhor condição de saneamento básico. Diferente quando eu vou me aproximando de regiões como, por exemplo, a Pedreira Prado Lopes, o Vila Pinho, né, algumas regiões do Mangueiras, e por aí vai, que são locais que eu já encontro pessoas, já encontro ali, né, regiões com uma vulnerabilidade maior em relação a esses indicadores, tá? Esse quadrinho que está embaixo, eu coloquei só para vocês saberem do que se trata, do que são esses indicadores de saneamento e socioeconômicos, mas esse quadrinho azul ele não faz parte do plano, é só para vocês compreenderem. O quadrinho de cima, sim. E o quadrinho de cima vai mostrando, tá vendo? Que em Belo Horizonte, a maior parte da população é classificada como de média vulnerabilidade à saúde, né? Aqui eu tenho mais ou menos 1 milhão de pessoas. Depois disso, baixa vulnerabilidade à saúde, depois elevado e, por último, muito elevado. E ele mostra também que, com o passar dos anos, a gente aumentou as pessoas, as regiões classificadas como baixa vulnerabilidade, e a gente diminuiu as regiões classificadas como muito elevada vulnerabilidade. O que isso significa? Significa que é um município, então, que evoluiu, né, que vem evoluindo em termos socioeconômicos, em termos de distribuição de renda, em termos de saneamento básico, e, por isso, os índices vêm melhorando. Tá? Quando eu penso em saneamento básico, olha só os exemplos. Então, a gente vai ver o percentual de casas que tem naquela região que eu quero classificar, que tem abastecimento inadequado de água, né? Ou que não tem esgoto, por exemplo, ou que não tem ali um destino do lixo adequado, né? Essa questão do recolhimento de lixo, destino do lixo adequado. Tudo isso são indicadores de saneamento. Quando eu penso em indicadores socioeconômicos, olha aqui, a gente pode falar de razão de moradores por domicílio, de percentual de pessoas analfabetas, então, pessoas que estão no domicílio que recebem menos que meio salário mínimo, rendimento mensal médio das pessoas também, percentual de pessoas da raça preta, parda ou indígena, tudo isso é considerado para construir um índice de vulnerabilidade à saúde, ok? Então, é isso. Belo Horizonte, uma dos indicadores que ela vai utilizar para organizar o seu serviço, para distribuir os seus centros de saúde, por exemplo, para poder ver como vai organizar a sua política de saúde, é um índice de vulnerabilidade à saúde formado por indicadores socioeconômicos e de saneamento básico, cujo resultado pode classificar uma região em baixa, média, elevada ou muito elevada vulnerabilidade à saúde. Certo? Bom, depois ele também fala que Belo Horizonte faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, não é mesmo? E que essa região metropolitana é formada por 34 municípios e que é uma região extremamente importante para o estado de Minas Gerais, porque essa região é que mais vai ali produzir, né, mais vai gerar produto interno bruto para Minas Gerais, essa região metropolitana, e é uma região também com uma densidade cultural e de trabalho, enfim, de várias coisas muito importantes para o município de Minas Gerais. Então, ele cita isso e localiza Belo Horizonte nesse meio aí. Ok? Tudo bem até aqui? Para a gente poder ir para as questões? Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação a isso. Estou vendo aqui alguns problemas em relação ao suporte, mas imagino que as pessoas já estejam vendo lá. Está normal, está normal. Professora, diferencia igualdade e equidade. Tá, não tem nenhuma pergunta relativa ao plano ainda, só tem uma pergunta da Ana, falando sobre a grande diferença de igualdade e equidade. O que eu falo sempre é que igualdade e equidade... Ixi, embolei tudo, né? Igualdade e equidade são princípios ali que estão muito próximos, né? A equidade seria, inclusive, um ramo aí dessa igualdade, mas a grande diferença é que igualdade, que significa que todo mundo tem direito às mesmas coisas. Então, se eu e você temos a mesma requisição, a mesma demanda de saúde, nós teremos direitos ao mesmo tratamento. Se nós duas, por exemplo, né, Deus nos livre, Ana Paula, sofremos um infarto, nós vamos ter direito aos mesmos tratamentos, né, a mesma entrada nas UPAs, a mesma entrada no hospital, os mesmos procedimentos, se a nossa situação é a mesma. Então, igualdade é, né, a oferta de serviços e de ações
de maneira igual para todo mundo tem direito às mesmas coisas, tá? Agora, quando eu falo de equidade, a gente está falando o quê? A gente está falando que, apesar de que todos nós temos direitos aos mesmos procedimentos, esses procedimentos, né, o que fazer e quem vai ser atendido primeiro, vai depender da condição de cada um. Então, equidade é você ofertar para a pessoa, para o indivíduo, o serviço considerando, né, as suas diferenças, considerando as suas características específicas. É aquela famosa frase, o pessoal vai explicar equidade e fala assim, porque equidade é dar mais para quem precisa mais. É mais ou menos isso. O grande exemplo da prática do fluxo é o quê? O protocolo de Manchester, né, que tem lá na UPA e nos centros de saúde também, alguns, quando eu vou classificar um indivíduo como vermelho, como laranja, como azul, como verde, o que você está fazendo ali? Você nada mais está falando assim, olha, todo mundo aqui precisa de atendimento, está aqui no pronto-socorro, né? Mas a pessoa classificada como laranja, como vermelho, precisa mais do que aquela que está classificada como azul. Então, a que está lá classificada como azul, como verde, essa pode esperar. Essa daqui não, essa não pode esperar. Então, quer dizer, todo mundo vai ter acesso ao serviço, vai ter acesso ao sistema de saúde, mas de maneira, né, equânime, considerando a equidade, considerando as diversidades e necessidades de cada um, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para você, Ana. Bom, então vamos lá. Eu ia falar das questões, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Tal. Essas questões poderão ser disponibilizadas. Elas já estão lá, ué. É só baixar a aula. São 6 ou 4 indicadores de cunho socioeconômico e saneamento. Fiquei na dúvida. São 6, né? Que eles falam, que no plano fala que é considerado 6 indicadores, tá? Mas, olha, Fabíola, não estressa com isso, não. Eu só coloquei essa tabela aqui, que é do documento do IVS original, só para vocês terem uma noção de coisas que são consideradas na hora quando eu falo saneamento e quando eu falo socioeconômico. Mas isso não vai cair na prova, tá? É só mesmo você saber que é composto esses 6 indicadores aí, socioeconômicos e de saneamento, tá? Já basta. E saber para que ele serve, claro. Bom, então vamos lá. Eu formulei uma questão para a gente ver sobre essa parte de caracterização, como que pode cair. Então, está aqui, ó, sobre as características sociodemográficas do município de Belo Horizonte, assinale a alternativa incorreta. Então, olha lá, o município conta com uma população de aproximadamente 2.375.000 habitantes, sendo a maioria do sexo feminino. Parece certo, pelo que a gente acabou de conversar, não é? Sim, é uma população, né, de mais ou menos 2,5 milhões, sexo feminino predomina. Alternativa B fala o seguinte, seguindo o fenômeno da transição demográfica mundial, né, então, o que é a transição demográfica? É essa mudança de característica do perfil, né, de idade, então as pessoas estão ficando mais velhas, menos crianças, né, mais doenças crônicas, e por aí que a gente acaba surtindo, né, que já é a transição epidemiológica. Então, ele fala que, seguindo esse fenômeno, Belo Horizonte caracteriza-se como um município cuja população idosa se sobressai à população em idade produtiva. Olha, parece besteira, né? Mas é uma questão que, se a pessoa não lê o plano, ela falaria que está certo, porque é o que está rolando, né? Quando a gente fala de transição demográfica, a gente fala assim, as pessoas ficando mais velhas e menos jovens. Se eu não tenho noção, se eu não li o plano, eu marcaria certamente essa, mas não é, isso está errado. Tá? Apesar de que nós estamos passando por um crescimento da população idosa, isso não quer dizer que a população idosa se sobressai à população em idade produtiva. Pelo contrário, no plano municipal fala que Belo Horizonte é um município que trabalha com bônus demográfico. Né? O que é... Opa! Bônus demográfico, trabalho ótimo. Aqui passa por uma situação caracterizada aí como bônus demográfico, que quer dizer o que é isso? Que ela tem pessoas em idade produtiva, a maior parte da população está em idade produtiva, o que faz com que Belo Horizonte tenha uma economia melhor, tenha um produto interno bruto melhor, porque a pessoal está em plena produção. Tem idoso? Tem idoso. Tem criança? Tem criança. Está em crescimento os idosos? Estão, mas ainda não é a maior parte da população. Então, Belo Horizonte tem essa situação de bônus, tá? Bom, alternativa C caracteriza-se pela redução das taxas de natalidade e fecundidade, certíssimo. Outra coisa que o plano traz para a gente é isso, tá? Belo Horizonte vem caindo as taxas de natalidade, que é o número de crianças nascidas vivas aí em relação à população,
e tem reduzido a sua taxa de fecundidade, que é o número de crianças nascidas vivas em relação ao número de mulheres em idade fértil. Então, as mulheres têm tido menos filhos, né, menos filhos por mulher, e têm nascido menos filhos em relação à população, menos crianças em relação à população geral. E ele fala também que ela tem passado pelo aumento da expectativa de vida. Sim, né? Cada vez vivemos mais e em um certo momento não morreremos mais, não é isso? Que vai evoluindo tanto, né, a tecnologia, que a gente está, sim, vivendo por mais tempo. Certo? Bom, e a letra D, a alternativa D, fala que Belo Horizonte ocupa a 4ª posição do PIB do país e apresentou um crescimento no seu IDH, principalmente em relação ao indicador de educação. Sim. Outra coisa que o Plano Municipal vem discutindo, ele vem apresentando essas questões de Belo Horizonte. Ele fala, olha, é um município que tem o quarto, se não me engano, produto interno bruto do país, né? Assim, considerando todos os municípios do país, ele é o 4º lugar, ele tem um produto interno bruto alto, ele tem apresentado crescimento do seu índice de desenvolvimento humano, tá? Esse índice de desenvolvimento humano é formado por vários indicadores, então considera longevidade, considera educação, considera renda, e Belo Horizonte tem crescido em todos esses indicadores, então o desenvolvimento humano dele tem aumentado, principalmente em relação à educação. Então, está tudo certo, menos a B, que fala que a população idosa sobressai a população em idade produtiva. Isso não é uma verdade. Tá bom? Bom, vamos para o número 2. Sobre a caracterização do município de Belo Horizonte, assinale a alternativa correta. A gente quer a alternativa correta. Nós estamos falando assim, ó, a territorialização da cidade em 8 distritos sanitários auxilia na gestão, no planejamento da cidade, assim, para melhor definição das ações de saúde. Estaria lindo, sim, territorialização tem esse objetivo, mas não são 8 distritos sanitários, são 9 distritos que a gente acabou de falar. Tá? B. O índice de vulnerabilidade social é composto por 6 indicadores de cunho socioeconômico e de saneamento e tem por objetivo, então, evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico e identificar áreas com condições socioeconômicas desfavoráveis. Está certo isso? Estaria, né? O índice de vulnerabilidade tem esse objetivo, é formado por esses indicadores, mas eu acabei de falar para vocês que não é índice de vulnerabilidade social, é índice de vulnerabilidade à saúde. Acreditem, galera, confunde isso daí, e eu acho que é uma boa pegadinha para as questões, então fiquem atentos a isso, tá? A alternativa C fala que o índice de vulnerabilidade à saúde é um parâmetro para calcular numericamente a população a ser vinculada a um centro de saúde, além de orientar políticas públicas no sentido de equidade, né, já que a gente vai ver exatamente como as áreas são classificadas, e formular intervenções capazes de aprimorar as condições de saúde de vida da população. Belíssimo, né? É exatamente isso. A gente quer conhecer as regiões para poder orientar as políticas e os serviços que vão ser implantados naquele lugar, a fim de que a gente tenha melhores condições de vida, sim, para a população. A letra C está correta. Vamos ver o que tem de errado na D, que fala que o município de Belo Horizonte faz parte da 3ª maior aglomeração urbana do Brasil, composta por 24 municípios, sendo o centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais. De fato, a região metropolitana de Belo Horizonte é tudo isso, mas é formada por 34 municípios e não 24. Tá? Então, olha só, são questões que pegam um geral do que é falado, né, ali no primeiro capítulo do plano, e que você tem que saber de uma maneira geral o que está ali. Tem que ficar decorando coisa por coisa, número por número, mas você tem que saber a importância de tudo isso. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem até aqui? Podemos ir para o capítulo 2? Espero que sim. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal que elogiou. Deixa eu ver se tem alguma dúvida para vocês. Não. Então, tá bom. Vamos continuar, então? Vamos para o capítulo 2, tomar água, né? Senão eu não chego viva até o final. Bom, o capítulo 2 vai falar do perfil epidemiológico do município. E aí eu pensei o que a gente precisa saber ali de principal dessa parte do capítulo 2, que é de perfil epidemiológico. Então, vamos lá. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente está falando de distribuição de doenças e agravos na população, ok. Então, a gente precisa saber, de principal aqui, qual que é as principais características do município de Belo Horizonte em relação à morbidade. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de adoecimento, e mortalidade, que a gente está falando de morte mesmo. Tá? Aí, o que
traz para a gente nesse capítulo que as internações de Belo Horizonte, quando a gente vai fazer um ranking dos principais motivos que levam à internação no município, e aí tem um adendo falando que a gente vai excluir os procedimentos relacionados a parto, né, para poder fazer esse ranking, então parto não conta. Os principais fatores que vão levar à morbidade e à mortalidade, né, ou seja, que vão levar à internação dos pacientes, aí, dos usuários, em primeiro lugar, causas externas. Então, o que é causa externa, gente? Violência, acidente, suicídio, né, homicídio, essas coisas aí que não são caracterizadas como doença. Então, a gente vai chamar isso de causa externa. Então, causa externa, né, pasmem, é a primeira causa de internação em Belo Horizonte durante esse período aí que foi formulado o plano municipal. Segundo lugar, as doenças do aparelho circulatório. Terceiro lugar, digestivo. E quarto, neoplasias. Outra questão que é uma pegadinha, né? Porque quem já é da área da saúde, está acostumado a ler epidemiologia, e quando vai falar sobre transição epidemiológica, a gente vai sempre naquele ranking lá das 4 doenças que mais levam à morte, que aí vai ser o quê? Primeiro, doenças cardiovasculares, depois vem, né, vai falando respiratório, neoplasias, por aí vai. Mas doenças cardiovasculares se despontam. Mas presta atenção, não estou falando de doença aqui, não. Eu estou falando de causas que levam à internação. A primeira causa é causa externa, né? 16,3% das internações são por causas externas em Belo Horizonte, então ponto. Gravamos essa informação, aí vamos para outra, que a gente vai falar de mortalidade. Aí, quando vamos falar de mortalidade, o que o plano traz é que entre 2012 e 2017, 2/3 das mortes do município foram por essas causas aí. Então, doença do aparelho circulatório e respiratório, neoplasias, né, o famoso câncer, e causas externas foram os 3 principais motivos de morte no município. Tá? Aí, gente, ele vem detalhando várias coisas em relação a isso, que a gente tem que dar uma lida no plano com detalhe para poder falar. Né? Não tem como eu me delongar em relação a isso aqui, mas são informações importantes já para você poder conseguir resolver questões em relação a isso. Bom, beleza. Não esqueçam também que no conteúdo de vocês, no conteúdo de Belo Horizonte, cai sobre notificação compulsória, né? Então, tem a portaria 4 de consolidação, tem lá aquela lei lá de 6.001, agora me fugiu o nome, 16, ixi, fugiu. Enfim, aqui inclui doença de Chagas, notificação compulsória, e fala sobre isso. Então, o plano também traz como em relação às notificações compulsórias, ou seja, aquelas doenças e agravos que são obrigatoriamente devem ser notificados para os sistemas de informação. Quais Belo Horizonte mais teve? Eu acho bom você decorar as primeiras 6. Por que 6 e não 2 e não 3? Porque o plano, no seu texto, ele fala isso. As 6 principais causas, então, bora seguir a lógica do plano. Tá? As 6 principais causas de notificação compulsória de Belo Horizonte foram, né, a dengue, que disparou em primeiro lugar. Ele, inclusive, descreve que 2013, 2016, teve uma epidemia grande de dengue, né, o que justifica ela estar em primeiro lugar de notificação. Então, dengue. Depois, a gente tem um atendimento antirrábico. Depois, a gente tem a violência interpessoal e autoprovocada. Quarto lugar, a sífilis adquirida. Quinto lugar, acidente de trabalho grave. Sexto lugar, varicela. Então, foram as 6 principais causas de notificação aí apresentadas nesse plano municipal de Belo Horizonte, tá? Foca nisso, a dengue principalmente. Aí ele vem falando que, apesar disso, Belo Horizonte tem uma organização muito boa para poder lidar com a dengue, tem equipe de zoonoses, né? É feita uma série de vigilância nas casas, nos bairros. Ela dá uma justificada nisso daí, mas o que você precisa saber é que dengue foi a primeira causa de notificação compulsória do município. Certo? Depois ele apresenta em relação à mortalidade infantil. E mortalidade infantil, ele fala de mortalidade infantil, fala de mortalidade materna, mas foca no infantil aqui, que ele fala o seguinte, olha, tem caído? Tem caído, olha o gráfico. Tem caído a mortalidade infantil. Em todas as suas classificações, precoce, tardia, neonatal, infantil, tem caído, ok, isso é bom, mas ainda é alto. Ele fala que, em relação ao componente neonatal, que é a mortalidade de crianças de 0 a 28 dias, a gente tem como principais causas a prematuridade, tá? Asfixia intraparto, infecções neonatais e também as malformações congênitas. Ô, professora, por que é importante saber isso? É importantíssimo, principalmente com a construção de um plano. Porque, poxa, se está morrendo 2/3 da mortalidade ali, né? Está nessa questão neonatal, está nessa fase neonatal, 2/3, já a maioria está nessa fase, e é uma fase que a criança acabou de nascer, o problema só pode estar no pré-natal, só pode estar no processo de parto.
né? E nesse pós-parto imediato aí. Então, isso já dá um norte para que as ações sejam organizadas. Então, grave isso daí. A mortalidade infantil tem caído? Tem caído, sim. Mas está concentrada no período neonatal e as suas principais causas são malformações congênitas, infecções, né? Asfixia intraparto, prematuridade. Certo? Então, vamos ver como que isso pode cair. Algumas questões para a gente ver como isso pode cair. Então, olha lá, questão 3 a 6. O perfil epidemiológico, aí vem falando, né, gente? Reflete a qualidade da população, assistência à saúde, prestada, enfim, por aí vai. Vamos para o que interessa. Questão 3. Em relação às notificações compulsórias de doenças e agravos do município, assinale a alternativa que não reflete os 6 principais causas notificadas. Se você não gravou, você não vai saber fazer, né? Porque é uma questão daquelas que você olha e fala, oi, né? Se você não leu o plano municipal, aqui está falando de sífilis adquirida, de atendimento antirrábico de varicela. A B, a C e a D estão entre as principais causas. A A, não. Febre amarela não está entre as principais causas de notificação compulsória de Belo Horizonte, tá? Então, a alternativa errada seria a febre amarela, que não está entre as 3 principais causas, tá? Tudo bem até aqui? Vamos para a 4. A dengue foi a doença de maior frequência, sendo 2013 e 2016 o ano de maior epidemia. A notificação dos óbitos da dengue tem que ser realizada com qual frequência? Aí eu só misturei aí a aula de notificação compulsória, né? Então, você tem que saber com qual frequência óbito por dengue deve ser notificado. Que isso fala lá, né, dentro do plano municipal, mas é matéria de notificação compulsória. Então, com qual frequência, gente? Quem já assistiu a aula, quem não assistiu, inclusive tem uma aula minha sobre notificação compulsória de graça também aí no site do Ideal, para quem não assistiu. Qual que é a notificação, a frequência? Óbito de dengue é frequência, notificação imediata, ou seja, em 24 horas, e tem que ser distribuído a todos os entes federados, município, União e Estado, tá? Então, a A não seria, porque não é semanal. Semanal é notificação de casos de dengue, não de óbito de dengue. Quando morre, o negócio fica mais complicado, tem que ser imediato, tá? Mas não é imediato só para o município e só para o município e Estado. É imediato para as 3 esferas. Então, a resposta seria a letra D, tá? 5. Em relação às internações do município, a gente acabou de falar isso, excluindo os procedimentos relacionados ao parto, qual que é a primeira causa de internação do município? A gente acabou de falar sobre essa questão, né? É doença do aparelho circulatório? Não. Se você não tivesse lido o plano, talvez você ia chutar isso, se você já tem uma noção de epidemiologia geral. Mas não é. Doença do aparelho circulatório está lá nas causas de mortalidade principais. É causas externas, tá? Causas externas são as principais causas de internação. A principal causa de internação no município de Belo Horizonte, certo? A 6 fala já sobre a mortalidade infantil, que a gente acabou de falar. Então, a taxa de mortalidade infantil vem apresentando queda e tal, aí, né, introduz esse assunto e fala, em relação ao componente neonatal, não está entre as causas de mortalidade infantil? Eu mostrei para vocês, né, a resposta. Asfixia intraparto? Tá. Tá. A prematuridade? Tá. Tá. Né? Excesso cesariana? Não, a gente não falou nada de excesso cesariana. E de infecções neonatais e malformações congênitas, ok. Excesso cesariana, gente, inclusive, é um assunto que o plano municipal fala. Ele fala da importância de se incentivar o parto normal, de se ter menos intervenções no momento do parto, sabe? De tentar fazer um parto baseado em evidências, diminuindo as intervenções necessárias, um parto humanizado. Ele fala da questão de fortalecer a inclusão de enfermeiras obstetras, né? De colocar ali doulas nesse momento. Ele fala sobre tudo isso, não está errado, mas não está entre as principais causas de óbitos neonatais, tá? Infantis, ok? Tudo bem até aqui? Bora para o capítulo 3? Tem que dar tempo, hein, gente? Tem que dar tempo. Obrigada, Maria. 10.061. Você viu que eu embaralhei o número, né? Falei todas as possibilidades aí. Eu estou boa em aquela matéria lá de ficar mudando as possibilidades. Espera aí. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Opa. Espera aí que está dando erro aqui para eu subir. Gente, tá, achei. Obrigada pela aula. Obrigada a você, Cássia, por estar aqui comigo. Obrigada, Stephanie. Bom, não tendo dúvidas... Obrigada, Ana Flávia. Vocês são ótimos, gente. Então, vamos para o capítulo 3, né? Para a gente fazer essa corrida aqui e vocês ficarem, a gente conseguir pegar um pouquinho de tudo.
Capítulo 3, organização do sistema de saúde. Nesse capítulo, que é, assim, né, talvez o mais denso, o mais grande não, né, gente, pelo amor de Deus, o maior do plano municipal, ele vai falar para a gente como que Belo Horizonte organiza, então, o seu serviço. A gente já sabe, então, as características principais do município, a gente já sabe o perfil epidemiológico do município, e agora a gente quer saber o que a gente tem de serviço nesse município, né? Estamos avaliando tudo para poder pensar nas diretrizes e propostas lá na frente. Então, olha só, a primeira coisa que fala é sobre o modelo de governança. Como Belo Horizonte organiza os seus serviços de saúde? Qual é o modelo de governança, de cuidado que Belo Horizonte aplica? Grava isso aí. É o modelo em redes de atenção à saúde, né? Pelo amor de Deus. Você está fazendo um concurso que vai falar que tem referência sobre as redes de atenção. É claro que Belo Horizonte vai também seguir essa linha, né, que é a linha nacional de organização do serviço do SUS, então. Então, é modelo em redes. O que é modelo em redes, professora? É um modelo onde a gente transita do modelo anterior, que a gente falava que era um modelo piramidal. Deixa eu desenhar. Um modelo em pirâmide, fragmentado, onde eu tinha aqui a atenção primária em saúde, a atenção especializada e a atenção hospitalar em níveis diferentes e que não conversavam entre elas. E aí eu não tenho com isso resolutividade, não tenho com isso longitudinalidade de cuidado, não tenho com isso nada de princípio do SUS, nem de equidade, nem de referência e contra-referência, nem de nada, né? Tudo muito fragmentado, tudo muito solto, tudo muito desorganizado. A gente chama isso de sistema fragmentado, né? A gente quer fazer essa transição, e a gente vai crer que a gente fez, né? Porque o céu é o limite, que é uma transição que a gente fala que é uma rede poliárquica. É uma rede que está no mesmo nível. Não tem serviço acima do outro. Está todo mundo junto, na horizontal, né? A gente fala de horizontalidade do cuidado. Está todo mundo aqui. O centro de saúde, a unidade básica de saúde, ela tem a mesma importância que o serviço especializado, que tem a mesma importância que o serviço hospitalar, e eles, mais do que nunca, têm que estar integrados em rede para que a gente possa prestar serviços de qualidade, serviços adequados, serviços que considerem a questão da integralidade, né? Prestar todos os serviços necessários àquele usuário, que considerem a questão da igualdade, todos vão ter acesso, da equidade, de acordo com as suas necessidades, e principalmente de maneira longitudinal, que é acompanhar esse indivíduo do momento que ele está na barriga da mãe dele, até o momento que ele é idoso, até chegar ao fim dos dias dele. Para isso, eu preciso trabalhar com o modelo em rede. A principal característica do modelo em rede é que a rede ela é coordenada pela atenção primária em saúde. A atenção primária em saúde é ali, né, o que a gente considerava o primeiro nível de atenção, é aquele que está mais próximo do usuário, é a porta de entrada do usuário no sistema do SUS. Aí vocês vão lá decorar, saber a Política Nacional de Atenção Básica muito bem sabida, para vocês poderem saber tudo que rola lá na atenção primária, mas ela, aqui para a gente tem que saber que ela é a coordenadora do cuidado. Então, quando você vem aqui no meu desenho, você vai ver a atenção primária central a essa rede e, em torno dela, todos os serviços necessários para esse cuidado integral que a gente quer. Tá? Aqui no slide também tem uma foto mostrando exatamente isso. Aqui no município, eu tenho a atenção primária. A atenção primária é a responsabilidade do município, a sua implantação, a sua coordenação. Os centros de saúde estão ali dentro do município. Depois eu tenho aqui no verde a inclusão da atenção secundária, né, que muitas vezes não vai ser específico do município aquele serviço, às vezes ele vai ter ali atenção secundária, atenção especializada em consórcio com outro município. Então, por exemplo, tem Contagem. O centro de saúde de atenção primária vai estar dentro de Contagem mesmo, mas às vezes a atenção especializada de alguma coisa lá, sei lá, de um ortopedista, ele faz aqui em Belo Horizonte. Então, ele vai estar ali numa micro-região que vai prestar esse serviço de atenção especializada, e eu tenho também as macro-regiões, que muitas vezes têm que ser desenhadas para que todos os municípios tenham acesso à atenção hospitalar, por exemplo. Então, é isso, a rede é isso. A atenção primária coordenando e os demais serviços integrados. E, além disso, uma rede tem que ter sistemas logísticos, tem que ter regulação. Como que eu sei quem que tem que ir para a atenção especializada, quem que vai para o hospital, quem tem prioridade, quem não tem prioridade? Pensando no que a gente falou sobre equidade, eu preciso de regulação.
né? Regulação é isso, é essa coordenação dos fluxos ali na rede. Eu preciso ter registro eletrônico, prontuário, eu preciso saber, né, como que esse usuário está, onde que ele está, para onde que ele vai. Tem que ser organizado. Eu preciso de transporte. Né? Ambulâncias, transportes sanitários, tudo isso é sistema logístico, que ajuda na logística da rede. E tem os sistemas de apoio, que aí vai entrar sistemas de diagnóstico, então eu tenho laboratórios, né? Laboratórios da rede própria de Belo Horizonte, laboratórios conveniados, eu vou ter assistência farmacêutica, que vai prestar ali, né, que vai organizar os fluxos de distribuição de medicamentos, de orientação, eu vou ter teleassistência, as questões todas que vão ajudar nesse processo de atendimento, de fluxo, de discussão de casos, de regulação, vou ter a questão da informação, né? A organização dos prontuários, a alimentação de sistemas de informação, enfim, é muita coisa, né? Mas o que você tem que saber é que o modelo de governança de Belo Horizonte é o modelo em rede de atenção, tá? E aí, sabendo isso, aí vem a parte mais legal, que gostaria muito de explicá-la com detalhes, mas não dá tempo, né? Mas só para te dar uma dica, Belo Horizonte, que se trabalha em redes, ela organiza o seu serviço em 7 redes de atenção. Coloquei até o número brilhando ali. Se lembrar desse número 7, já deve ajudar em alguma coisa na hora da prova. Quais são essas redes de atenção? Belo Horizonte tem a rede de atenção à saúde da mulher, gestante, puérpera e recém-nascido. Só dar uma dica para vocês. Sempre essas redes vão começar sendo apresentadas desde a atenção primária, lá, a porta de entrada, próxima do usuário, e depois eu vou mostrar os serviços que eu tenho na atenção especializada e também na atenção hospitalar, quando for o caso. Então, por exemplo, na rede de atenção à saúde da mulher, ele vem falando sobre a importância de cuidar dessa mulher lá na atenção primária, dela ter acesso a mamoplastia, não, mamografia, ao exame de colo de útero, dela ter acesso à questão, né, de informação sobre assistência reprodutiva, sobre organização, sobre planejamento familiar, sobre questões acerca da saúde da mulher. As gestantes têm que ter busca ativa até as 12 semanas, né? A gente quer identificar essas gestantes e incluí-las no pré-natal até 12 semanas. Ele fala que essa gestante tem que ser cuidada, acompanhada, e vai ser acompanhada pelos profissionais das equipes, junto com o ginecologista também, que está lá no centro de saúde, e que aquelas que são de alto risco vão ser referenciadas para as maternidades que estão distribuídas no município, né, de maneira regionalizada. Então, cada gestante, dependendo onde ela mora, é referenciada para uma maternidade. Ela tem a garantia de que, quando ela entrar em trabalho de parto, ela vai ser recebida lá nessa maternidade, para a gente acabar com aquele negócio de gestante ficar transitando para lá e para cá, né, ali em vias de parir. Enfim, fala um tanto de coisa. Fala das maternidades, fala que a gente tem casa de parto, que a gente fala de parto humanizado, fala um tanto de coisa, mas o que você tem que saber é que existe essa rede, e que essa rede fala, inclusive, que até o 5º dia, pós-nascimento dessa criança, ela precisa ser visitada pela equipe de saúde da família, que está lá na atenção primária em saúde, tá? Então, isso é a rede de atenção da mulher, gestante, puérpera e recém-nascido. Depois a gente vai para uma outra rede de atenção, que é a rede de criança e adolescente. Então, beleza, é uma continuidade. A criança nasceu, foi visitada, o hospital avisou o centro de saúde, ela vai ser visitada até o 5º dia útil, para ver se está tudo ok, para orientar, para a gente acabar com aquela mortalidade lá, neonatal, né, até o 28 dias, se possível. E vai ser acompanhada em relação ao desenvolvimento, crescimento, alimentação, sono, vai ser acompanhada longitudinalmente pela equipe de saúde da família, tá? Essa criança e esse adolescente vai ser acompanhado, e lá fala que eles vão ser encaminhados para um serviço especializado quando for necessário, né? Ele cita o programa Criança que Chia, que é um programa que tem em Belo Horizonte, que cuida de crianças e adolescentes com problemas respiratórios, tá? Então, é um programa, por exemplo, que cita lá, anota aí no seu caderninho, que é importante você saber isso, tá? Ele fala, por exemplo, disso. Ele fala que os adolescentes podem marcar consultas sozinhos, ir às consultas sozinhos, e que ele tem direito a saber sobre infecções sexualmente transmissíveis, tem direito a receber camisinhas e outros métodos contraceptivos, e por aí vai, tá? A terceira rede fala de rede de atenção a adulto e idoso com condições crônicas. Essa rede de atenção a adulto e idoso vai falar também que esse adulto e esse idoso vai ser atendido conforme as suas necessidades, né? Encaminhados para o secundário quando necessário. Fala que as principais doenças de atendimento desse adulto e idoso são diabetes e hipertensão arterial. E ele cita 2 programas importantes do adulto e do idoso, que é o programa Maior Cuidado, tá? Que é um programa intersetorial
parceria de saúde e assistência social, ó, quase um poema, hein? E assistência social, que coloca cuidadores de idosos na casa de idosos que são ou totalmente dependentes ou semidependentes e que moram em regiões de vulnerabilidade. Tá? Então, ali são desenhados planos terapêuticos e esses usuários vão receber o cuidador lá, seja por 1 hora, seja por 2 horas, seja todo dia, seja em dias alternados, aí vai depender do que cada idoso precisa. Mas esse programa chama Programa Maior Cuidado e é um programa super interessante de Belo Horizonte. Outro programa que ele cita na rede de idosos, adultos idosos, é o programa... É o Centro Mais Vida, né? Que aí já não é intersetorial, é da saúde, é uma associação entre o município de Belo Horizonte, o Estado e o Hospital das Clínicas, que é um local especializado em cuidar de idosos frágeis, né? Então, os idosos frágeis são encaminhados para lá, vão passar por uma série de profissionais especialistas e vão sair de lá com um plano de cuidados que quem vai executar, de fato, é a equipe de saúde da família, lá perto da casa desse idoso, tá? Centro Mais Vida. Depois ele fala para a gente da rede de saúde bucal, ele começa da mesma forma, ó, lá na rede de saúde bucal, na atenção primária eu tenho as equipes de saúde bucal, lá vai ser os primeiros atendimentos, uma retirada de dente, vai ter, né, ali pequenas cirurgias, pequenas urgências, ações de prevenção, promoção, mas eu tenho, né, também o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, onde eu vou ter diversas categorias, diversas especialidades odontológicas, e tenho também hospitais que podem receber os casos mais graves, como no Odilon, como no Hospital da Baleia, como no Hospital das Clínicas. São hospitais que vão receber pacientes que precisam, por exemplo, de cirurgias crâniofaciais, cirurgias de disfunção temporomandibulares e por aí vai, tá? E, além disso, eu ainda tenho a UFMG e a PUC dando apoio nesses atendimentos ali nas escolas. Tá? Então, a rede de saúde bucal. Eita. 5, rede de atenção psicossocial, né? Que aí vai falar de toda a organização de atenção para os pacientes com algum tipo de sofrimento mental. Então, pacientes, por exemplo, tem vários programas. Gente, se eu for ficar falando de todos aqui, a gente não acaba nunca essa aula. Mas tem desde da equipe de saúde mental na atenção primária, formada por psiquiatra e psicólogo. Vai ter os serviços, né, então, que vão receber esses usuários, os centros de referência em saúde mental, que são considerados serviços de urgência, vamos dizer assim, para receber alguns pacientes, né, inclusive dentro do plano, ele é alocado lá na parte de urgência. Então, tem o que chama de CERSAM, né, Centro de Referência em Saúde Mental. Tem o infantil, vai ter o álcool e drogas, né, para os usuários aí de álcool e drogas, e tem o CERSAM adulto mesmo. Tá? Tem serviço de urgência psiquiátrica, que é o SUP, que acolhe usuários em crise, inclusive que tem ambulâncias ali associadas a esse serviço. Tem o CERSAM infantil, eu já falei, né? Tem centros de convivência, tem uma série de coisas. Tem o Suricato, que é incubadora de empreendimentos para a questão de inclusão social, de emprego dessas pessoas. Tem muita coisa, mas você precisa saber que uma das redes é a rede de atenção psicossocial. Tá? 6, outra rede rede de cuidado à pessoa com deficiência. E aí a gente vai estar falando das várias deficiências. Então, dentro dessa rede, nós vamos atender, né, deficiências intelectuais, auditivas, visuais, físicas. Tá? Vai começar lá na atenção primária com o NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que tem diversas categorias profissionais. Então, lá na atenção primária, ele vai ser um dos principais responsáveis por prestar cuidado às pessoas com deficiência, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas, por aí vai. Mas eu tenho também, na atenção especializada, o Centro de Reabilitação, o CREAB, né, que vai prestar também atendimento, em conjunto com as clínicas conveniadas, além de disponibilizar dispositivos de marcha, né, tipo tutor, tipo cadeira de roda, enfim, por aí vai. E eu tenho também hospitais, inclusive, nessa rede, como o Paulo de Tarso, que são hospitais voltados para a reabilitação. Tá? Então, é uma rede importante. E, por fim, a última rede de urgência, né, e emergência hospitalar, que é onde vão entrar as UPAs, né, gente, que vamos combinar que estão hoje em colapso total. A rede de urgência e emergência é formada pelas UPAs, tá? São 9 UPAs em Belo Horizonte, que são as unidades de pronto, né, atendimento. A gente fala que é o componente fixo da rede de urgência, são as UPAs.
A ideia das UPAs é resolver aquilo que a gente não consegue resolver no centro de saúde, mas que também a gente tente resolver ali para não precisar de ir para o hospital. A gente tem o SAMU dentro da rede de urgência e emergência, que são aí o componente móvel, né, da rede de urgência. Então, a gente tem dentro do SAMU unidades avançadas e unidades, né, mais básicas. O que diferencia ali é que dentro das avançadas a gente já vai ter um médico para prestar o atendimento lá, né, emergencial, na primeira hora. A gente tem o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que são profissionais que fazem a deshospitalização do paciente. Quando ele sai da UPA ou do hospital e está indo para casa, eles acompanham esse usuário na casa um tempo, até que a equipe de saúde da família possa continuar esse cuidado. Então, tem as equipes de SAD, são 13 em Belo Horizonte, uma em cada UPA e mais 4 no Hospital Odilon, tá? E a gente tem o transporte sanitário, que são nada mais que carros que vão servir para várias coisas, né? Levar, por exemplo, esse usuário que está lá na UPA, mas precisa sair para fazer um exame num hospital, levar para o hospital quando não precisa ser numa ambulância, levar usuários para poder fazer consultas especializadas como hemodiálise, enfim. Tem isso tudo, tá? Então, vamos ver como que caem essas questões? Eita, que nosso tempo está acabando, hein? Daqui a pouco eu vou ver as perguntas, tá, gente? Só um minutinho. Vamos só fazer essas questões aqui, eu dou uma olhada nas perguntas. Bom, então, nossa, professora, é coisa pra caramba. Mas a gente vai resistir. É aquilo que eu falei, aproximação, né? Então, vamos lá, 7. Olha essa pergunta aqui. O modelo de governança do município de Belo Horizonte, ele é pautado na gestão de cuidado em rede, foi o que a gente acabou de falar, por meio do arranjo híbrido. Serviços concentrados e dispersos, enfim. Aí fala o seguinte, considerando as redes de atenção em saúde de Belo Horizonte e os objetivos, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, vamos lá. A rede de atenção à saúde da mulher, gestante, puérpera e recém-nascido oferece assistência à saúde sexual e reprodutiva. Até aqui está tudo bem, né? Avaliação e orientação pré-concepcional, aconselhamento reprodutivo e oferta de estratégias que auxiliem a gravidez com menor risco. Isso aí, a gente está certinho. A rede de atenção à saúde da mulher, gestante, puérpera, né, e recém-nascido, o objetivo dela é esse, está certíssimo, alternativa A. Vamos ver a B, a gente está procurando a errada, né? A rede de atenção à criança e adolescente oferta visita domiciliar pela equipe programada do 5º ao 7º dia de vida e acompanhamento de crescimento, marcos de desenvolvimento, nutrição, sono, imunização, contexto psicossocial. Estava bem, né? Estava até legal. O problema é que falou que essa visita começa do 5º ao 7º dia. Não é. É do 3º ao 5º dia. Tá? Do 3º ao 5º dia de vida é que acontece essa visita ali após o nascimento do bebê. Vamos ver o resto? A rede de atenção ao adulto idoso com condições crônicas acompanha longitudinalmente pelas equipes de atenção primária e encaminha para os serviços especializados e hospitalares quando necessário. Os profissionais do centro de saúde também fazem acompanhamento de idoso que reside em instituições de longa permanência. Corretíssimo, tá? O idoso da instituição de longa permanência, antigo, né, que a gente falava asilo, que mora na área ali do centro de saúde, tem que ser acompanhado também, tá? Pela equipe de saúde da família. E, por fim, fala da rede de saúde bucal, que oferta atividades de promoção e prevenção das doenças bucais, atendimentos individuais e coletivos e referenciamento especializado para os centros de especialidades odontológicas. Certíssimo. A única que está errada aí é a letra B, só porque ela falou que a visita é do 5º ao 7º dia e é do 3º ao 5º dia. Tá bom? Então, alternativa letra B. 8. Sobre as redes de atenção à saúde da mulher gestante puérpera, aí fala de novo aqui, ó, assinar a alternativa correta. Na atenção primária em saúde, são realizados rastreamento dos cânceres cérvico, uterino, de mama, testes rápidos, captação precoce de gestante, até 10 semanas. Olha, ela está errada, é até 12 semanas. Primeiro trimestre é quando tem que ser captadas essas gestantes. A B fala que a atenção especializada conta com 7 maternidades e um centro de parto normal. O pré-natal de alto risco é realizado de forma centralizada. Errado. O pré-natal de alto risco é realizado em maternidades de maneira regionalizada, o mais próximo possível dessas gestantes. Tá? Na atenção especializada está a implementação de ações como direito ao acompanhante durante toda a evolução do parto, inserção das doulas, enfermagem obstétrica na assistência.
Até aqui estava tudo bem, né? E depois fala que existem 4 casos de gestantes, puérperas e bebê que prestam cuidado integral a gestantes que queiram realizar pré-natal e parto humanizado. Isso aí está errado, gente, porque lá no plano fala que essas casas de gestante, puérpera e bebê, que de fato existem em Belo Horizonte, são para acompanhar gestações de risco, tá? E também recém-nascidos ali de risco também. Então, não é para pré-natal humanizado, certo? É só para vocês terem uma ideia de como que isso pode cair, né, gente? Porque senão o plano realmente é algo muito grande, não tem jeito. Eu vou pular essa daqui, só para a gente poder conseguir concluir a aula, que a gente não tem, né, infelizmente, o tempo grandão para a gente poder falar desse assunto. Mas eu já vou avisando que a gente vai terminar aqui os capítulos e que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, tá? @pretasucampos. E não esqueçam das doações, tá bom? Mas vamos continuar. Eu vou pular essa grande aqui, mas depois, se der tempo, eu volto nela, tá? Número 10, assinale a alternativa que contempla 2 programas realizados na rede de atenção adulto e idoso. Lembra que eu falei dos programas? Programa Maior Cuidado, que é aquele que põe cuidadores de idosos na casa dos idosos semidependentes ou dependentes vulneráveis, e o programa Centro Mais Vida, que é um local de atendimento especializado para o idoso frágil. Então, seria a alternativa letra B dessa questão. Tem um tanto de nome aí de programa que não tem nada a ver, é a letra B que está certa, tá? Ok? Bom, depois a gente volta nessas questões, porque senão eu não consigo terminar os capítulos com vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Sim, gente, a aula vai ficar gravada, tá? Para quem está perguntando aí se a aula vai ficar gravada, sim, ficará gravada. A gente, ó, o pessoal colocando aí que a gente só tem 20% ainda da meta do projeto, né? Por favor, façam doações, R$5, R$1, não deixa de doar, não, né? Eu agradeço a vocês. As respostas, gente, dessas questões estão todas no final da aula, tem um gabarito lá, tá? Se vocês não conseguirem ver. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, não. Deixa eu só ver aqui antes de eu continuar. Tal. Bom. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente ainda consegue falar aqui, né? O tempo é curtinho, né, gente? E o plano municipal é um assunto grande. Mas só para vocês irem conhecendo. Bom, no capítulo 3, ainda no capítulo 3, ele vem falando sobre os serviços. Ele fala que Belo Horizonte tem uma rede de alta produtividade, muitos atendimentos, muitos serviços. De fato viu, gente? É o melhor lugar para se trabalhar, eu acredito, nessa área da saúde que eu conheça por aqui, porque realmente tem uma gama de serviços. E aí ele vem descrevendo, né? E aí vocês vão ter que dar uma lida lá para ver isso com detalhes, sobre a atenção primária em saúde. Ele fala que tem os centros de saúde, que são completos, que tem as equipes de saúde da família, tem o NASF, tem as equipes de saúde bucal, tem os profissionais de apoio, né? Tem ginecologista, tem pediatra, tem clínico de apoio, tem os profissionais do PROAMA, que é o pessoal da homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica, né? Que faz parte das políticas integrativas. Então, tem esse pessoal também. Tem muita gente no centro de saúde. E o que ele fala é que essas equipes trabalham de maneira integrada para prestar um melhor atendimento à população. Depois ele vem falando das ações de promoção de saúde em Belo Horizonte, né, promoção à saúde, que são importantes para a gente poder conseguir trabalhar e devem ser trabalhadas com a população. Vocês também vão ver isso lá na política de promoção de saúde, que está no edital de vocês. Mas ele fala como serviços que se destacam em Belo Horizonte, que eu posso citar aqui para vocês. Ele fala das academias da cidade, né, que são academias que têm profissionais de educação física lá, fazendo aulas 3 vezes por semana com a população. Quer dizer, a população faz aula 3 vezes por semana, né? Eles dão mais aulas. E que aí lá vai trabalhar tanto essa questão da atividade física, mas também vai trabalhar a questão como que se diz? Do empoderamento mesmo em saúde, trabalhar a importância do cuidado em saúde. Os profissionais vão lá também nesse espaço falar sobre diversos temas. Então, a academia da cidade é um serviço importante dentro da promoção. Ele fala da cessação do tabagismo, que Belo Horizonte tem profissionais treinados, tanto para abordagem breve quanto para abordagem intensiva de tabagismo, e ele põe isso como um ponto importante, mas que precisa ser ampliado. Ele fala que Belo Horizonte consegue captar poucos tabagistas
considerando a epidemiologia, né, de pessoas que fumam na capital. Ele fala de cessação do tabagismo, então, ele fala do Liang Kun, que é uma menina dos olhos de BH, que é uma ginástica chinesa, né, que tem como foco aí o controle, o cuidado em saúde, né, através de movimentos que são ali similares à questão da acupuntura, que vão trazer, então, benefícios. Inclusive, no plano fala que foi feita uma pesquisa com as pessoas que fazem essa ginástica chinesa em Belo Horizonte e que os resultados foram positivos em relação à sono, em relação a dores. Quem faz isso são profissionais de saúde que foram capacitados e essa ginástica ela é ministrada tanto nos centros de saúde quanto em parques e em regiões próximas da unidade. Então, são as 3 coisas que se destacam na promoção da saúde, tá? Ele fala da urgência e emergência, do aumento de ambulâncias do SAMU, que houve um aumento de uma UPA nesse período, mas é o que a gente já falou de urgência e emergência. Ele dá uma repetida, né, no que a gente falou lá atrás. Ele fala dos cuidados especializados, que Belo Horizonte tem uma ampla gama de serviços, né, laboratórios próprios, inclusive. Tanto é que Belo Horizonte tem um prontuário eletrônico do paciente, que chama CISRede. Ele faz exame no próprio centro de saúde, a maioria dos exames são coletados, e aí 3 dias depois o resultado está lá no prontuário, então todo mundo, os profissionais podem acessar, podem ver. Então, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a vigilância em saúde, né? E aí, dentro da vigilância em saúde, ele fala sobre vigilância ambiental, sobre vigilância epidemiológica, sobre zoonoses, tá? Sobre a questão das equipes de zoonoses. Ele vai detalhando, né, que tem tantas equipes zoonoses nos centros de saúde, tem o centro de esterilização ética de cães e gatos, tem essa questão do controle, né, das doenças como dengue, como chikungunya, como, né, raiva, enfim. Tem as zoonoses. Ele cita a saúde do trabalhador também dentro da vigilância, falando que Belo Horizonte é organizado em relação à saúde do trabalhador, que tem centros de referência em saúde do trabalhador, que são CERSAT, que inclusive são referência para outros municípios e que aí são executadas ações. E, por fim, ele fala de imunização, né? Que Belo Horizonte tem uma ampla gama aí de salas de vacina, se eu não me engano, 156, que estão distribuídas pela capital, inclusive tem o CRI, né, que é um serviço especializado em vacina, e que compõe a vigilância em saúde, tá? É isso. É só isso, professora. Só isso. É isso que fala, em geral. Óbvio que a gente não tem como detalhar tudo aqui, mas é só para vocês terem uma noção do que vem trazendo, e o que eu estou falando aqui é o principal que tem em cada parte dessa do plano. Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Eu pulei a atenção hospitalar, agora que eu vi ali. Apagou ali, né? Mas a atenção hospitalar é o que também eu já falei lá atrás. Na rede de urgência, emergência e atenção hospitalar, a gente tem diversos hospitais em Belo Horizonte, desde hospitais de pronto-socorro, que vão ter pronto-socorro, né, como João 23, como o Dilon, por aí vai, mas também os hospitais especializados ali em cardiologia, em criança. Então, eu tenho uma rede ampla, e o que cita lá na atenção hospitalar é que a gente tem tanto hospitais do própria rede de Belo Horizonte, né? Então, eu tenho o Odilon, eu tenho aquele Célio de Castro, né, no Barreiro, eu vou ter hospitais privados que vão prestar serviço para o SUS, vou ter hospitais filantrópicos, né, também vou ter isso, vou ter uma rede ampla, tanto de hospitais privados, públicos, filantrópicos, que prestam serviço para a rede de Belo Horizonte, tá? Bom, por fim, no capítulo 3, gente, fala sobre a logística disso. Vocês lembram quando eu desenhei a rede, que eu falei que tem que ter sistemas de apoio logísticos? Então, Belo Horizonte fala que ela tem essa organização da informação em saúde, né? Então, a gente tem sistemas próprios. Vamos lá, com calma. A gente tem o prontuário eletrônico de Belo Horizonte, chamado de CISRede, tá? Que eu consigo acessar de várias unidades, serviços especializados também, e ver todo o histórico do paciente. A gente tem o CISREG, que é o sistema de regulação. Então, quando o paciente lá no centro de saúde é encaminhado para o endocrinologista, entra no CISREG, pede a consulta, existe uma central de marcação de consultas que devolve a data da consulta para o centro de saúde. Então, a gente tem esse CISREG, que é o sistema de regulação, e quem vai ajudar nisso vai ser a central de marcação, tá? A gente tem também o SIGBASES, que é um sistema que nada mais vai ajudar
que é compilar os dados de produtividade, de atendimento de Belo Horizonte. Esse SIGBASES, ele vai alimentar as bases de dados nacionais, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou perdendo minha voz. Ele vai alimentar as bases de dados nacionais, esses SIGBASES. É a compilação de dados, né? Além disso, eu tenho a central de internação, que ajuda, né, nessa questão da regulação de internações, de vagas de internações, tá? E tem, enfim, toda uma rede que ajuda na regulação do município e é tudo informatizado. Os transportes sanitários, por exemplo, que faz parte lá da rede de urgência e emergência, existe uma rede informatizada só para esses transportes, para a gente poder, inclusive, saber para onde que está indo, para onde, né, que vai, para organizar esse processo. A gente tem assistência farmacêutica em Belo Horizonte, tem farmácias em todos os centros de saúde. Em cada regional, eu tenho a farmácia regional, que ajuda na organização das farmácias dos centros de saúde. São disponibilizados os medicamentos, de acordo com a lista nacional. E existem os farmacêuticos nas unidades ajudando nesse processo, tá? Então, tem tudo isso. Tem os transportes em saúde, que a gente já falou, que ajudam nesse processo todo, e a regulação que eu acabei de explicar, tá? Vamos ver uma questão de como que isso pode cair. Olha lá. 13. Relacione o equipamento, serviço, programa, área de organização do serviço, né, ao município de Belo Horizonte. Então, olha só. Aqui fala atenção primária, cuidado especializado complementar à saúde e vigilância em saúde. Então, são as 3 temáticas que fala nesse capítulo 3, que eu citei por alto para vocês, e vem falando aqui para você poder fazer associação entre a primeira coluna e a segunda. Então, olha só o que fala aqui. Unidades de referência secundária e centro de treinamento e referência em doenças infecciosas e parasitárias, tá? Então, isso é de onde? De que faz parte? Porque dentro da atenção especializada, a gente tem os laboratórios, a gente tem todo o serviço especializado, que nas redes eu acabei citando. Então, tem os centros de referência e reabilitação, centros de especialidades odontológicas, tem os locais de exames, né, os centros de exames, enfim, tem várias questões. E tem as unidades de referência secundária, que são, né, unidades que vão ter tanto especialistas quanto serviços especializados, como, por exemplo, a gente tem o pé diabético, né, o ambulatório de pé diabético na URS do Padre Eustáquio, que lá, como o próprio nome diz, é cuidado de feridas ali, né, de pacientes diabéticos. Então, eu tenho isso distribuído em BH. Tá? Isso, então, são cuidados especializados. Então, a gente vai colocar aqui, nesse primeiro quadrinho, o 2, cuidados especializados. Tá? Ações de prevenção e controle de zoonose e vigilância sanitária. Isso é o quê? Vigilância em saúde. Lembra que eu falei que dentro da vigilância em saúde eu tenho zoonoses, eu tenho imunização, eu tenho saúde do trabalhador, né? A gente tem vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, tudo isso está dentro de vigilância. Então, a gente colocaria aqui na segunda, número 3. Abordagem intensiva de cessação do tabagismo. Lembra que eu citei? Está dentro de promoção da saúde. Então, a gente colocaria a alternativa... Cadê aqui? Colocaria lá atenção primária, né? Está dentro de promoção da saúde, mas essa cessação do tabagismo é feito lá na atenção primária, nos centros de saúde. Por fim, programa de homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica também é feito nos centros de saúde, onde tem esses médicos específicos distribuídos em algumas unidades, tá, gente? A gente não tem esses médicos em todas as unidades, não. Cada distrito tem lá um centro de saúde que tem algum médico desse, e aí toda a população do distrito é referenciado para lá, tá? Rede de laboratórios próprios para apoio diagnóstico, então vai fazer parte dos serviços especializados, então número 2. Imunização e saúde do trabalhador faz parte da vigilância, número 3. Então, ficaria 2, 3, 1, 1, 2, 3. Por que eu deixei essa questão aí? É só para vocês terem uma noção. Quando você fala assim, professora, eu estou desesperada, é muita coisa para decorar. E é mesmo. Mas você não precisa decorar tudo. Se você conseguir fazer isso que eu estou mostrando aqui na aula, que é saber mais ou menos o que tem em cada parte dessa, você já consegue resolver boa parte das questões, né? Não fica focado em decorar número de serviços, não fica focado nisso, não. Foca em saber, ó, o que faz parte da vigilância, isso, isso e isso. A promoção da saúde, o que faz parte? Isso, isso e isso. E aí você consegue resolver algumas questões, tá bom? Certo? Nós estamos quase terminando o nosso tempo de aula, tá? Não, Gilmara, deixa eu só explicar sobre as contribuições. Gente,
A ação, vocês vão entrar no link da vaquinha, tá? Tem um link e lá você doa o que você quiser. Você consegue doar por crédito, por boleto, consegue doar também por Pix. Tá? Ele gera um código de Pix lá também. Você pode doar qualquer valor, você que define. R$1, R$2, R$3. É esse código que leva vocês para esse site da vaquinha, tá? Que é VacaMe, tem uns nomes lá, uns números, tá? Não tem no valor mínimo de doação, não. Tá, gente? Se puderem doar, a gente agradece. Bom, ó, passei. Olha só, faz parte dos sistemas logísticos e sistemas de apoio do município. Gestão da informação e informática em saúde, tem como recurso Sisrede e Sigbases. Sim, Sisrede é o prontuário que eu falei, e Sigbases é que eu falei para vocês, o sistema que compõe as bases de dados de Belo Horizonte. Assistência farmacêutica, que contempla a inserção de farmacêutico no centro de saúde, até aqui ok, a gente tem farmacêutico. Criação de centros de distribuição de medicamentos. Não existe isso, não. Centro de distribuição de medicamento. A gente tem farmácia em todos os centros de saúde. Então, não existe isso. A alternativa B está errada, porque não existe centro de distribuição de medicamento. A C fala que transporte em saúde, que dispõe de uma central de regulação própria informatizada, ok. São os carros que levam a galera para fazer, né, os procedimentos. E sim, tem uma rede, né, informatizada para poder regular a ida desses carros. E D, regulação em saúde efetivada por meio do complexo regulador municipal, composto pela Central de Internação, que é a CINT, Central de Marcação de Consultas, que eu falei para vocês, o Centro Municipal de Alta Complexidade e Setor de Tratamento Fora do Domicílio, que vai agendar, por exemplo, o carro para a pessoa fazer hemodiálise, se for necessário, por exemplo, né? Que é o Setor de Tratamento Fora do Domicílio. Tá? É isso. Então, a alternativa errada é a B. Ok? Gente, então, nosso prazo, né, terminou. Ai, Jesus, eu penso que eu vou falar tudo, mas não consigo falar tudo, né? Eu falo demais. Olha só, eu vou só passar aqui. Vocês aguentam 10 minutos aí para a gente poder conseguir passar um pouquinho? Que acontece? Só para dar uma passada geral, para vocês poderem conseguir depois ler esses slides e entender o que se passa aqui. Tanto os slides quanto as questões que eu formulei, foi pensando numa forma de guiar vocês pelo plano. Então, eu fui pegando as principais coisas e as questões formuladas por mim, porque não existem questões também, vocês vão ler as questões com calma e vão ver que elas vão te ajudar a ver a matéria que está dentro do plano, tá? Mas só para vocês poderem saber o que ainda tem pela frente, então me dá mais 10 minutinhos, é o seguinte. Sim, João, você está certo, o João colocou ali, Suelen, mas todas as regionais têm uma farmácia base para distribuir para o centro de saúde. Sim. Mas ali naquela questão, eu coloquei como se fosse o que acontece em alguns municípios, que existe uma farmácia central, né? Um lugar central, né, para poder distribuir medicamento. A farmácia não está nas unidades de saúde, por isso que estava errado, tá? Mas, sim, a gente tem a farmácia regional, eu falei dela, né, que a gente tem uma farmácia regional que ajuda nessa organização, sim, das medicações e da organização das farmácias do centro de saúde. Você não está errado, não, tá? Mas não centro de distribuição. Bom, olha só. Dentro da parte de sistema logístico, sistemas de apoio, acabei que eu já falei muita coisa. Esse slide mesmo eu já falei, né? Que tem o Sisrede, que tem o CINT, né? Que é a Central de Internação, o Sisreg, que é o Sistema de Regulação, o Sigbases, e que tudo isso vai ser enviado para alimentar também os dados nacionais. Belo Horizonte tem um parque, né, tecnológico grande, e a ideia é modernizar ainda mais, tá? Então, eu deixei uma questão aí para a gente ver, olha só, configuram os principais recursos tecnológicos, então, da gestão de informação, exceto. Aí vem falando do CINT, do Sisreg, ok, né, que é a Central de Internação e o Sistema de Regulação. Fala do Sigbases, ok, que é a gestão de bases de dados. Fala do fornecimento de dados para o Ministério da Saúde, ok. Mas olha a letra D fala do ESUS. E se a pessoa não lê o plano, ela até acha que porque existe mesmo. O ESUS é o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, principalmente para aqueles municípios que não têm um sistema próprio, eles conseguem fazer evoluções a partir do ESUS. Mas Belo Horizonte não usa o ESUS, tá? Não, pelo menos, dentro desse plano municipal, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, para não confundir a cabeça de vocês, mas não utiliza o ESUS para efeitos de prova, e a gente, então, não colocaria ele ali nos sistemas de informação, tá? Bom,
Com relação aos recursos financeiros, gente, esse capítulo não tem praticamente nada. Tem tanto que eu coloquei um slide aí falando que Belo Horizonte vem queixando um pouco, ela vem apresentando que, com relação àquilo que foi estabelecido pela Emenda Constitucional 29, daquelas questões, né, que os municípios têm que contribuir com 15%, que não sei o que, 18%, aquelas coisas lá, sabe, da Emenda Constitucional 29, ele fala que isso é defasado, que desde a época dessa emenda, já não funcionava, né? Desde essa época já se contribuía com muito mais. E o que está acontecendo? A demanda do sistema de saúde é cada vez maior. O município apresenta muitos serviços e ele acaba absorvendo muito dos outros municípios, que a maioria dos municípios vem também participar da estrutura de Belo Horizonte e que está ficando cada vez mais difícil ofertar esse serviço de acordo com a demanda. E isso gera fila no sistema, enfim, ela coloca isso. O que ele fala no final desse capítulo? Que é importante, que é de extrema relevância, se pensar numa gestão de saúde que a receita seja parecida com a despesa, né? Então, aquilo que eu tenho de dinheiro, ele tem que dar para pagar aquilo que eu gasto. É quase um desabafo de Belo Horizonte. E uma coisa importante que fala nesse capítulo é que o que mais gasta, né, ele apresenta o que mais demanda dinheiro em Belo Horizonte para organizar, e ele apresenta uma lista. Então, a primeira coisa é o atendimento hospitalar especializado, né, claro que ele vai ser caro mesmo, né, afinal, são uma densidade tecnológica muito maior. Em segundo lugar, a atenção primária em saúde. E, em terceiro lugar, a rede de cuidados especializados e complementares à saúde. Então, acho isso interessante vocês saberem os principais gastos em saúde de Belo Horizonte, tá? O capítulo 5, ele vai falar sobre os instrumentos de gestão, e aí ele vai falar sobre várias coisas, mas o que eu queria que vocês gravassem aqui, que é importante, é que ele fala de novo da importância do plano. Ele fala, olha, o plano é importante, tem que ser feito, é o principal instrumento de gestão, e o plano junto com a programação anual e o relatório de gestão. O que é isso, professora? Não vou deixar vocês saírem daqui com a cabeça cheia, não. Ó, foca aqui. Olha só. Como que funciona? O Plano Municipal de Saúde, ele dura 4 anos. Só que pensa, eu programar uma coisa em 2017, 2018, para fazer lá em 2021, muita coisa pode mudar, certo? Então, o Plano Municipal de Saúde, ele então, dividido em 4 anos. Isso a gente chama de programação anual de saúde. Então, para cada ano do plano, 1, 2, 3, 4, eu tenho uma programação anual de saúde. Que nada mais é do que o que eu vou fazer naquele ano em relação às minhas metas em geral. Então, eu vou fazer no ano tal isso, no ano X aquilo. Então, é a programação anual de saúde. E, no final das contas, acabou o ano, eu preciso saber se, de fato, eu fiz aquilo que eu programei. Se, de fato, aquilo que eu programei está sendo feito, se é viável ou não. E, para isso, a gente faz relatórios anuais de gestão. Então, para cada ano desse aqui, eu tenho um relatório anual de gestão. Não é difícil, não. Então, o que eu preciso saber? Que os principais instrumentos de gestão são o Plano Municipal de Saúde, que é feito em 4 anos, a programação anual de saúde, que nada mais é do que a programação para cada ano do plano, e o relatório anual de gestão, que é feito para cada ano também, para a gente poder corrigir aquilo que ainda precisa ser, que pode ser corrigido para os próximos anos. Ele cita também o relatório quadrienal, que a cada 4 meses também é feito, vamos dizer assim, um relatório menor, até para a gente não esperar o ano acabar para falar que deu errado, né? Então, também tem um relatório quadrienal, tá? Então, é isso que apresenta no capítulo 5 para vocês. Eu deixei uma questão aqui falando sobre isso, olha só. São instrumentos de planejamento em saúde citados no plano. Plano municipal, ok. Programação anual de saúde, ok. Relatório trimestral de gestão, não. Relatório anual de gestão, ok. Não existe relatório trimestral, é relatório quadrimestral, tá bom? Então, está errado a letra C, porque não existe esse daí, mas sendo que os principais são a letra A, B e D, tá bom? Então, isso do capítulo 5. Outra coisa que fala no capítulo 5, já estou finalizando, tá, gente? É o mapa estratégico do município. O município desenhou um mapa para poder falar como que ele vai pôr isso tudo aí em prática, né? Como que ele vai fazer isso tudo funcionar. Ele divide esse mapa dele em 4 perspectivas, tá?
perspectivas da sociedade, financeira, processos internos, aprendizagem e conhecimento. O que eu preciso saber disso, professora? Saiba quais são essas 4 perspectivas. Dá uma lida no mapa, mas não precisa decorar, não. Tá? O mapa, olha só, ele fala da visão de Belo Horizonte, que a visão dela é ser reconhecida como excelência em serviço de saúde, excelência em gestão e serviço de saúde. A missão dela é desenvolver e executar ações em redes, né, de maneira integrada, ágil, com qualidade, sustentabilidade. E depois ele vem apresentando as perspectivas. Então, ele fala assim, ó, perspectiva da sociedade. Ampliar o acesso à atenção à saúde, reduzir morbimortalidade, aumentar a satisfação do usuário, aumentar a expectativa de vida. Então, nada mais é do que quais são as metas dela para a sociedade em relação à organização dos seus serviços. Depois, ele traz a perspectiva financeira, que aí ele fala que a gente tem que tentar diminuir custos, né? Ampliar receitas e reduzir despesas, aprimorar a qualidade no gasto em saúde, ter uma gestão responsável para o sistema não colapsar, então a perspectiva financeira. Depois ele mostra perspectivas de processos internos, e aí ele fala sobre ampliar a resolutividade, sobre, né, organizar o serviço, organizar a questão da informação em saúde, modernizar o suprimento de tudo, né, gente? De medicamentos, de sistema logístico, de carros. Ele vai falando o que tem que fazer na prática, né? Então, são os processos internos. E, por fim, ele fala sobre a perspectiva de aprendizagem e crescimento, que ele fala que é formar gerentes, que é formar pessoas com habilidades gerenciais, formar os profissionais para ter profissionais de qualidade, fortalecer a cultura de planejamento, enfim. E, no final, ele coloca os valores, olha, ética, transparência, inovação, excelência, respeito, enfim. Depois vocês deem uma lida com calma nisso. E aí eu deixei uma questão falando, olha, em relação ao mapa estratégico, está dividido em 4 perspectivas. Qual que não é perspectiva? Aí seria o quê? A C, que eu coloquei transparência. Então, perspectiva de sociedade, financeira, processos internos, aprendizagem e conhecimento, ok? Transparência é valor, não é processo interno, ok? Fechando a nossa aula, né? Muita coisa, mas vocês podem ficar à vontade para me perguntar lá no meu contato, que eu falei para vocês. O capítulo 6 finaliza, então, com os eixos de programação. Depois deem uma lida. São 6 eixos que vocês precisam saber. Para cada eixo, eu tenho temáticas. Então, por exemplo, eixo 1 tem as temáticas que ele trabalha. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de 1. Atenção primária. Tem gestão de cuidado, estratégia, atenção à saúde da mulher, atenção à saúde do adulto. São aquelas redes que a gente falou, né? Eixo 2, promoção e vigilância em saúde. Aí vem falando tudo que se trabalha. Saibam esses eixos de cor, tá? E saibam as temáticas que cada eixo desse trabalha, que é essa tabelinha que eu deixei aí de resumo para vocês, ok? O gabarito está no final da aula. Eu quero agradecer a paciência de vocês, a companhia aqui durante essa tarde. Quero mais uma vez pedir, né, por favor, colaborem com o projeto, com a ação Cuidando Delas, né? Olhem, tem o QR Code, mas tem também um link. Não deixem de participar, né? Eu peço mesmo para que a gente possa ajudar as pessoas que estão em situação muito pior diante da pandemia. Então, por favor, eu agradeço quem contribuiu e, né, peço aí, convido para continuarem contribuindo. E, por fim, tem aí meu Instagram. Não é impossível saber tudo isso, não é impossível passar em concurso. Vocês podem contar com a gente, com o grupo ideal nessa caminhada, tá bom? Então, abraços e obrigada. E agora vai ter o sorteio, tá? Vai ter o sorteio da bolsa. Só um minutinho que a gente vai organizar, não sai daí não, que vai ter o sorteio da bolsa.